Este vídeo é patrocinado pela Incogni. Em outubro de 1971, o submarino americano movido a energia nuclear, United States Ship Halibut, entrou nas águas geladas do Mar de Okhotsk. Mergulhadores da Marinha deixaram a embarcação e desceram 120 metros abaixo da superfície, onde encontraram o alvo. Um cabo submarino transmitindo, em sua maioria, mensagens não criptografadas entre duas bases navais soviéticas importantes. Os mergulhadores seguiram para fixar um gravador de 6 metros ao cabo. Assim que completaram a missão, eles retornaram ao Halibut, que desapareceu novamente nas profundezas sombrias do mar. Pelos próximos 10 anos, a inteligência americana escutou todas as comunicações soviéticas transmitidas pelo cabo. Vista como a principal operação de inteligência da Guerra Fria, os Estados Unidos da América obtiveram dados sobre tecnologia de submarinos e mísseis soviéticos, prontidão militar e capacidade de ataque nuclear inicial da União Soviética. Mas em 1980, as mensagens pararam de repente. A Operação Sinus RV, realizada pela Marinha, Agência de Segurança Nacional e CIA, já havia acabado. Era muito improvável que os soviéticos tivessem descoberto a escuta submarina por acaso. O comprometimento da Operação Sinus 4 deve ter sido um trabalho interno. Só anos depois, a inteligência americana descobriria o homem por trás do comprometimento. A Agência de Segurança Nacional se orgulha de ser a principal coletora e protetora da inteligência de sinais dos Estados Unidos, da América e internacional. No entanto, por mais que guarde seus segredos, a Agência de Segurança Nacional aprendeu da maneira difícil que não está imune à traição interna. Entra Ronald W. Pelton. Nascido em 1941 em Benton Harbor, Michigan, Pelton passou de um cidadão americano comum e aparentemente patriota a um notório espião e traidor da Guerra Fria. Ele foi um dos muitos americanos capturados no infame Ano do Espião, em 1985. Durante toda a sua vida escolar, Ronald Pelton foi um bom aluno, formando-se entre os 25% melhores de sua turma no ensino médio. Em seguida, ele ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos da América, onde trabalhou por 4 anos, como analista de inteligência em bases no Texas e depois no Paquistão. Ele demonstrou aptidão para idiomas e, devido à Guerra Fria em andamento, colocou seus talentos em bom uso ao fazer um curso de língua russa. Pelton foi dispensado da Marinha em 1964 e voltou para sua cidade natal, levando uma vida comum de classe média como técnico em conserto de televisores. Nesse mesmo ano, Ronald se casou com uma mulher chamada Judith e juntos tiveram seu primeiro filho. No entanto, os talentos linguísticos e analíticos de Pelton eram tais que, em 1965, ele foi atraído de volta para o mundo da inteligência, sendo recrutado naquele ano pela Agência de Segurança Nacional. Ele trabalhou em um cargo civil especializado em operações contra a União Soviética. Apesar de mostrar grande potencial e ser um analista inteligente, ele era visto como imaturo e arrogante pelos colegas, com um ego incontrolável. Enquanto estava designado para trabalhar no Reino Unido entre 1966 e 1972, Pelton foi repreendido por seus superiores, após descobrirem que ele arrombou uma máquina caça-níqueis de um cassino e fugiu com cerca de $1.350. Também veio à tona que ele estava tendo um caso com a esposa de um de seus colegas da Agência de Segurança Nacional, resultando no retorno da esposa e do colega aos Estados Unidos. Apesar de trabalhar 14 anos na Agência de Segurança Nacional, Ronald Pelton nunca avançou muito na organização. Apesar da renda anual de $24.500 de classe média, Pelton precisava sustentar esposa e 4 filhos. Era sempre estrategista e quase um gastador compulsivo. As costuras da vida pessoal de Pelton começaram a se desfazer quando a década de 1970 chegava ao fim. Não é preciso ser da Agência de Segurança Nacional para notar que seus dados pessoais na internet estão sempre em risco. Incogni é um serviço projetado para ajudar você a recuperar seus dados pessoais
e manter sua privacidade online. Incogni entra em ação para proteger você do perigo constante de seus dados serem vendidos ou expostos em uma violação de dados. Quando você navega na internet, várias empresas rastreiam, coletam e vendem seus dados pessoais. Você deveria se preocupar, já que o roubo de identidade online ficou comum nos últimos anos. O Incogni pode solicitar que essas empresas excluam seus dados em seu nome. É como ter sua própria agência automatizada de proteção de dados pessoais. Se você é como eu, provavelmente já criou contas em dezenas de serviços e sites online. Com o tempo, seus dados se espalham na internet e viram alvo fácil para quem quiser pegar. A Incogni pode te ajudar a identificar e remover suas informações pessoais desses bancos de dados online. Tudo o que você precisa fazer é se cadastrar, dar permissão para a Incogni agir em seu nome e informar quais informações você quer remover. Depois, é só relaxar e deixar eles trabalharem. Assuma o controle dos seus dados com a Incogni. Use o código FILIPE no link da descrição e ganhe 60% de desconto no plano anual. No fim dos anos 1970, Ronald Pelton enfrentava um dilema. Ele estava em sérias dificuldades financeiras após acumular grandes dívidas em um projeto de construção de casas. A casa que ele planejou para a família teve grandes estouros de orçamento. Em parte, segundo Pelton, devido ao roubo de materiais de construção no canteiro de obras. Afogado em dívidas, Pelton declarou falência em 1979. Ele temia que sua situação financeira ameaçasse sua autorização de segurança e seu emprego na Agência de Segurança Nacional. Duvidando que conseguiria passar no próximo exame rotineiro de polígrafo, Pelton optou por se aposentar da Agência de Segurança Nacional em vez de enfrentar uma saída constrangedora. Após sair da Agência de Segurança Nacional em julho de 1979, ele virou vendedor em uma construtora de barcos em Anápolis, algo bem diferente de sua antiga carreira em inteligência de alto risco. Seus sonhos de enriquecer vendendo iates, porém, não se concretizaram. Ele mal conseguia sobreviver e, com apenas algumas centenas de dólares em sua conta bancária e enfrentando uma montanha de dívidas, Ronald Pelton começou a tramar. Mesmo fora da inteligência, ele sabia que a União Soviética, principal rival de seu país, pagaria bem pelos segredos da Agência de Segurança Nacional que ainda sabia. Dizem que Ronald Pelton tinha memória fotográfica e conseguia se lembrar em detalhes vívidos de todos os segredos da Agência de Segurança Nacional aos quais teve acesso. Desde operações secretas conjuntas até o que os Estados Unidos sabiam e o que não sabiam sobre cifras russas e comunicações criptografadas. Desesperado por dinheiro, Pelton fez um telefonema fatídico para a Embaixada Soviética em Washington, Distrito de Colômbia, no dia 14 de janeiro de 1980. Ele gaguejou na ligação, dizendo à pessoa que trabalhava para o governo americano. Assim, ele foi chamado para uma reunião na embaixada, marcada para a noite seguinte, sob o manto da escuridão. Acontece que o FBI estava ouvindo sua ligação através de uma escuta telefônica. Ninguém reconheceu a voz do interlocutor nas linhas da embaixada, mas como eles sempre mantinham vigilância sobre a embaixada soviética, o FBI esperava conseguir identificar visualmente o possível traidor quando ele a visitasse na noite seguinte. O FBI foi surpreendido quando, às 14h32, o traidor misterioso ligou de novo para a embaixada, avisando que chegaria em 2 minutos. Os agentes do FBI de plantão correram para ver o homem, mas não o identificaram, pois só viram suas costas ao entrar nos portões da embaixada. Dentro, Pelton falou com Vitaly Yashchenko, oficial da KGB responsável pela segurança. A partir daquele momento, o destino dos dois homens estaria para sempre entrelaçado. Yashchenko se apresentou ao americano baixo, ruivo, usando um nome falso. Depois de sondá-lo com algumas perguntas preliminares, Yashchenko determinou que o autoproclamado ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional valia a pena conversar. Yashchenko subiu para ligar para seu chefe, o coronel da KGB Viktor Shokharshin. Ele disse a ele que havia um homem lá embaixo querendo trocar segredos da Agência de Segurança Nacional por dinheiro. Ronald Pelton não mediu palavras nem tentou esconder suas intenções. Ele deixou claro que queria ganhar algum dinheiro.
Sua transparência foi fundamental para a KGB acreditar que Pelton, um infiltrado ou espião voluntário, era genuíno e não uma isca da CIA. Depois de responder a outras perguntas feitas por Yatchenko, a KGB decidiu confiar no homem. Quando seu interrogatório inicial naquele dia na embaixada estava chegando ao fim, a KGB teve que encontrar uma maneira de tirar Pelton do prédio sem ser visto. Eles sabiam que a embaixada soviética era constantemente vigiada pelo FBI, então sair pela porta da frente não era opção. Na época, os soviéticos estavam realizando um projeto de reforma no prédio da embaixada. Os soviéticos trouxeram carpinteiros, encanadores e instaladores da Rússia a alto custo para não contratar americanos. Eles não podiam ser cuidadosos demais para evitar a possibilidade de o FBI infiltrar um espião entre os trabalhadores. Assim, decidiu-se que Pelton passaria a noite na embaixada e sairia com uma equipe de construção pela manhã. Em 15 de janeiro de 1980, Pelton, barbeado e de macacão de pintor, saiu discretamente pelos fundos da embaixada com outros trabalhadores. Ele foi levado com outros homens para uma propriedade soviética em Washington e depois deixado do lado de fora de um shopping movimentado. Desse modo, Ronald Pelton enganou o FBI e virou espião dos soviéticos. Pelos próximos 5 anos, Pelton revelaria à KGB tudo o que conseguia lembrar sobre técnicas, alvos e interceptações da Agência de Segurança Nacional. Ele encontrava seu contato da KGB em diversos locais públicos de Washington, como restaurantes e centros comerciais. Embora Pelton não fosse mais um funcionário ativo da Agência de Segurança Nacional, a KGB, dava muito valor às informações que ele conseguia compartilhar, chegando até a levá-lo para Viena em pelo menos 2 ocasiões, que era a chamada capital mundial da espionagem, onde, por horas a fio, ele despejou um tesouro de segredos da Agência de Segurança Nacional. Pelton traiu à KGB informações principalmente sobre operações e capacidades de inteligência de sinais da Agência de Segurança Nacional. Acredita-se que ele comprometeu o projeto Vortex, um satélite espião criado pelos Estados Unidos da América nos anos 1980. Ele foi projetado para operar em órbita alta da Terra para interceptar transmissões de rádio da Terra ou do espaço. No entanto, a informação mais valiosa que Pelton forneceu aos soviéticos foi a existência da Operação Orvy-Bills, a operação extremamente cara para instalar uma escuta telefônica no cabo submarino soviético em Seovo-Okhotsk, proporcionou aos Estados Unidos informações importantes sobre o planejamento e os procedimentos militares soviéticos, incluindo os movimentos da frota naval soviética e avisos prévios sobre testes de mísseis e exercícios militares planejados para ocorrer no Extremo Oriente. Os soviéticos, em sua arrogância, transmitiam grande parte de suas comunicações sem criptografia, confiando demais na segurança de sua linha submarina. Mas todas as coisas boas chegam ao fim, e no caso da Operação Orvy-Bills, isso aconteceu graças a Ronald Pelton. Após 10 anos de sucesso, em 1981 satélites americanos detectaram navios soviéticos, incluindo uma Salvage ancorada no local TAP. O jogo tinha acabado. Quando um navio americano foi enviado alguns meses depois para recuperar o dispositivo, ele havia desaparecido, retirado pelos soviéticos após serem avisados por Pelton. A Operação Orvy-Bills não só interrompeu a coleta de valiosas informações de inteligência de sinais pelos Estados Unidos da América, como também arruinou os planos de expansão. A cada 6 meses, mergulhadores da Marinha retornavam ao dispositivo para recuperar as cápsulas com as comunicações de rádio gravadas. Se a operação tivesse continuado, a Agência de Segurança Nacional planejava substituir os gravadores por um sistema sempre online que não exigisse a troca das fitas, o que sempre foi uma atividade arriscada. Os encontros clandestinos de Pelton e as trocas de informações por dinheiro com a KGB continuaram por 5 anos inteiros, com Pelton recebendo pagamentos que totalizaram $35 mil americanos. Esse valor dificilmente garantiria a aposentadoria confortável que Pelton queria, muito menos quitando suas dívidas. Enquanto espionava, sua vida pessoal e financeira desmoronava ainda mais. Ele havia se separado de sua esposa Judith e se distanciado de seus 4 filhos. Em 1984, Pelton começou um relacionamento com Anne Barry,
uma ex-concorrente de Miss Maryland de olhos verdes, que ele conheceu em um bar certa noite. Às vezes ele ficava no apartamento dela, outras noites dormia em um barco ou na casa de amigos. O casal, unido pelo hábito de beber, seguiu festejando intensamente juntos, incluindo o uso de drogas recreativas. Com a vida pessoal em crise, Pelton não sabia que eventos além da cortina de ferro selariam seu destino. O oficial de segurança da KGB que Pelton conheceu pela primeira vez quando se apresentou na embaixada soviética continuou a subir nas fileiras da inteligência soviética, tornando-se coronel da KGB. No auge de sua carreira, Vitaly Yotchenko era o vice-chefe do primeiro departamento dentro da primeira diretoria principal. Esta era a equivalente soviética da CIA e era a unidade da KGB responsável pela espionagem no exterior. O primeiro departamento supervisionava e dirigia espiões dentro dos Estados Unidos da América e do Canadá. Em outras palavras, ele era uma figura importante, classificado pela CIA como o quinto homem da KGB. E então você pode imaginar a surpresa da CIA. Em agosto de 1985, Yoshenko entrou casualmente na embaixada americana durante missão em Roma. Lá ele se ofereceu para desertar para o Ocidente. Mal podendo acreditar em sua sorte, era difícil entender por que um homem tão inserido nos altos escalões da liderança da KGB desertaria. Diversas teorias explicam a motivação de Yoshenko, como frustração com o sistema soviético e desejo de fugir de uma família conturbada. Outro fator foi que uma ex-amante com quem ele teve um caso enquanto estava na Rússia havia se mudado para o Canadá. Yotchenko tinha intenções de reacender o caso de amor. Ele foi rapidamente levado de volta para os Estados Unidos, onde recebeu uma casa totalmente mobiliada, $1 milhão em dinheiro e um salário superior a $60 mil por ano em uma casa segura no norte da Virgínia. Yoshenko foi submetido a um rigoroso interrogatório conjunto realizado pela CIA e pelo FBI. As entrevistas durariam mais 3 meses. Entre os segredos que revelou estava a presença de 2 infiltrados na inteligência americana. Um desses homens, conhecido por Yurchenko apenas como Robert, era o ex-agente da CIA Edward Lee Howard. Depois que Howard percebeu que estava sendo investigado, ele fugiu, desertando para a União Soviética. O outro traidor que Yurchenko mencionou foi o agente da Agência de Segurança Nacional que havia se oferecido para prestar serviços na Embaixada Soviética em Washington 5 anos antes. Yurchenko não lembrava o nome do homem, só que ele usava o nome Sr. Long. Yurchenko, no entanto, lembrava-se de muitos outros detalhes sobre o homem ruivo de meia-idade que havia oferecido com tanto entusiasmo vender segredos americanos naquele dia. Quando, em 20 de outubro de 1985, Yurchenko recebeu fotos coloridas de homens ruivos, funcionários atuais ou ex-funcionários da Agência de Segurança Nacional, ele imediatamente apontou para a foto de Ronald Pelton. Até o interrogatório de Yurchenko, Pelton nunca enfrentou sequer uma sombra de suspeita de ser um traidor. O destino havia intervindo para facilitar sua queda. Assim que houve uma identificação positiva do suspeito, o FBI lançou a Operação Passerine, uma investigação em grande escala sobre Ronald Pelton envolvendo até 200 agentes do FBI. A gravação da ligação inicial de Pelton para a Embaixada Soviética foi mostrada a dezenas de seus ex-colegas da Agência de Segurança Nacional, com ao menos uma identificação positiva da voz feita. Pelton foi então localizado em um apartamento em Silver Springs, Maryland, mas após dias de vigilância, ele nunca apareceu. Investigações levaram o FBI ao apartamento de Ann Berry, onde Pelton era visitante frequente. Após ser localizado, Pelton ficou sob vigilância do FBI 24 horas por dia. Grampearam o telefone comercial dele e esconderam escutas no carro e no apartamento da namorada. Enquanto o FBI ouvia e observava, sua vigilância não revelou nada incriminador sobre espionagem. Descobriram apenas que Ronald e Anne usavam drogas juntos e que Pelton planejava fraudar um banco. Embora ele pudesse ter sido acusado por essa fraude bancária, não era por isso que o FBI queria pegá-lo. A vigilância era inútil e a pressão para que o FBI agisse aumentava.
o homem que eles sabiam não conseguir provar ser espião em tribunal. Enquanto isso, a principal testemunha do FBI no caso contra Ronald Pelton estava ficando agitada e descontente. O FBI, de forma imprudente, permitiu que Yushchenko fizesse uma viagem ao Canadá para encontrar sua antiga amante. Ela já era uma pediatra qualificada, casada e com 2 filhos. As esperanças de Yushchenko foram destruídas quando ela rejeitou sua proposta de fugir e se estabelecer com ele nos Estados Unidos da América. Para piorar, um Yushchenko abatido. Yushchenko ficou então horrorizado ao saber que sua deserção e parte do que havia sido discutido em seu interrogatório haviam sido vazados pela CIA para a imprensa. Yushchenko temia represálias à sua família na Rússia. Ele também era um homem complicado e não estava isento de falhas. Quando estava lotado em Washington pela KGB, ele havia falhado no manejo de um potencial informante, o que levou à prisão do oficial da CIA envolvido. Antes de vender seus segredos aos soviéticos, Yushchenko teve casos com esposas de colegas. Entre elas havia uma americana que supostamente era informante do FBI. Yushchenko era hipocondríaco e vivia com medo constante de ter câncer de estômago, doença que atingiu sua mãe. A história de Vitaly Yushchenko então tomou um rumo dramático. No dia 2 de novembro de 1985, Yushchenko estava jantando com seu contato da CIA em um restaurante na região de Georgetown, em Washington, Distrito de Colômbia. Isso ficava a poucos passos da embaixada soviética. Durante a noite, Yushchenko se levantou e, segundo relatos, disse ao contato: "Se eu não voltar em 15 minutos, não se culpe." Após se despedir, ele saiu do restaurante, caminhou 800 metros pela Wisconsin Avenue e entrou discretamente no complexo soviético. 3 meses após desertar para o Ocidente, Yushchenko retornava à União Soviética. Num piscar de olhos, o maior golpe de inteligência da CIA durante a Guerra Fria se transformou em seu pior pesadelo. Alguns dias depois, Yushchenko apareceu em uma coletiva de imprensa na qual disse que havia sido drogado e sequestrado pela CIA. As autoridades americanas não tinham razões para impedir Yushchenko de voltar à União Soviética e só puderam assistir envergonhadas. Enquanto o coronel russo embarcava em um voo para Moscou em 6 de novembro de 1985, a redefecção de Yushchenko não foi apenas uma grande vitória de propaganda para a União Soviética, mas também representou um grande revés na investigação do FBI sobre Ronald Pelton. Sem sua principal testemunha, o FBI tinha poucas evidências em que se apoiar para processar Ronald Pelton por espionagem. Foi decidido que era hora de arriscar uma abordagem direta na esperança de que Ronald Pelton confessasse. Embora isso fosse uma aposta, o FBI contava com o ego de Ronald Pelton para fazê-lo falar. O FBI se instalou no quarto 409 do Hotel Hilton de Anápolis, e os agentes David Faulkner e Dudley Hodgson ensaiaram seus papéis por dias. Na manhã de 24 de novembro de 1985, David Faulkner ligou para Ronald Pelton no trabalho para discutir um assunto de segurança nacional. Deixando que seu ego ou sua curiosidade falassem mais alto, Pelton aceitou se encontrar com os 2 agentes do FBI no Hotel Hilton mais tarde naquele dia. Faulkner e Hodgson começaram a trabalhar imediatamente, contando a Pelton uma história sobre um suposto infiltrado, cujos detalhes espelhavam a própria vida e as atividades de espionagem de Pelton. Os agentes falaram sobre como o homem havia comprometido os sinos RV e traído muitos outros segredos da Agência de Segurança Nacional. Depois tocaram para Pelton a gravação do homem que ligou para a embaixada soviética 5 anos antes. Embora Pelton negasse ser o homem que eles procuravam, ao ser confrontado com o som de sua própria voz sendo reproduzido na fita, Pelton começou a ceder. Ele mudou de estratégia e se ofereceu para cooperar com o FBI, visando se tornar agente duplo. O FBI não pretendia considerar a oferta de Pelton, mas ainda assim o deixou falar sobre suas visitas a Viena e o dinheiro recebido dos soviéticos. Quando a hora do almoço se aproximava, Pelton disse que precisava encontrar sua namorada Anne para almoçar. Relutantemente, o FBI permitiu que Pelton fosse embora, sabendo que ainda não tinha provas suficientes para fazer uma prisão. Pelton foi escoltado para fora do hotel, mas não antes de entregar seu passaporte.
Pelton e Anne foram vigiados enquanto almoçavam e depois retornaram ao apartamento de Anne. O FBI telefonou para Pelton, pedindo que ele voltasse ao Hilton para responder a mais perguntas. Pensando talvez que sua oferta de se tornar um agente duplo ainda estava em consideração, Pelton concordou. Assim que voltou para a sala do hotel onde estava sob pressão. Logo, Pelton admitiu ter entregue informações secretas a uma potência estrangeira. E ele fez isso sabendo que prejudicava a segurança dos Estados Unidos e colocava vidas em risco. Essa era exatamente a prova de que o FBI precisava, e Pelton foi imediatamente preso. O FBI tomou a decisão certa. Por achar que era sempre o mais inteligente, o ego de Pelton falou mais alto e o levou à situação atual, a possibilidade de uma longa prisão. Se ficasse em silêncio, Pelton talvez não fosse preso. Como principal testemunha do FBI atrás da cortina de ferro, as provas contra Pelton eram apenas circunstanciais. O público americano ainda estava atordoado com meia dúzia de outros espiões americanos presos naquele ano, incluindo John Walker e Jonathan Pollard. Quando a notícia da prisão de Ronald Pelton estampou jornais em todo o país, a revelação de infiltrados na CIA e Marinha já era chocante. Mas ninguém jamais pensou que a mais secreta das agências de inteligência americanas, aquela que era chamada de brincadeira de agência que não existe, poderia ser a que seria comprometida. Mesmo após confessar, Pelton se declarou inocente e o caso foi a julgamento. Embora houvesse poucas provas concretas além da confissão e da conversa telefônica gravada. Em 5 de junho de 1986, um júri considerou Ronald Pelton culpado em 4 das 5 acusações, com uma sexta descartada. Ele recebeu 3 sentenças de prisão perpétua simultâneas. O juiz do caso comentou que a traição de Pelton causou danos inestimáveis à inteligência de sinais dos Estados Unidos. Tudo isso por um $35 mil, valor que nem quitou as dívidas de Pelton. Pouco depois de sua condenação, Pelton foi interrogado pelo FBI numa tentativa de descobrir a extensão do dano que ele havia causado. Embora tenha detalhado as informações dadas aos soviéticos, o FBI sempre suspeitou que Pelton escondia algo. Para testar essa teoria, em 1987, o FBI enviou uma mulher se passando por advogada de um jornal local para falar com Pelton. Achando que tudo o que dissesse estaria protegido pelo sigilo advogado-cliente, Pelton finalmente abriu o jogo, revelando uma infinidade de outros segredos da Agência de Segurança Nacional que ele havia vendido. A declaração que a advogada fictícia levou naquele dia teria contido informações tão sensíveis que decidiram não apresentar novas acusações contra Pelton, com medo de que os detalhes fossem expostos no tribunal. Após uma apelação fracassada, Pelton cumpriu seus 30 anos obrigatórios atrás das grades do centro de detenção do condado de Anne Arundel. Pouco antes do Dia de Ação de Graças de 2015, ele foi libertado condicionalmente. Então, com 74 anos e sem um tostão, Pelton voltou para um mundo que o havia esquecido. Ele viveu com a filha em Maryland até falecer em 6 de setembro de 2022. Comparado a outros, o nome Ronald Pelton segue obscuro, mero vestígio do ano do espião de 1985. Quando foi pego, Pelton já tinha abandonado a espionagem. Havia outros espiões americanos, Eldridge Ames e Robert Hansen em particular, que acredita-se terem causado muito mais danos do que Pelton. Há várias perguntas sem resposta sobre sua exposição por Vitaly Yurchenko. Alguns oficiais de contra-inteligência suspeitam que Yurchenko fosse um agente triplo, enviado para atrair Edward Lee Howard e Ronald Pelton a fim de proteger Eldridge Ames, o ativo americano mais valioso da KGB. Pelton, assim como Howard, pode ter sido apenas um espião descartável. Uma maneira conveniente para a KGB transferir a culpa para um homem que já não tinha mais nenhum valor. Bode expiatório ou não, Ronald Pelton traiu seu país e por isso sempre será lembrado como um traidor. Obrigado a Incogni por patrocinar este vídeo. Não deixe de seguir o link na descrição para aproveitar o incrível desconto.